Olá, amigo, está no ar o programa Universo Espírita, pensar e viver com liberdade. No programa de hoje, nós vamos falar se os anjos existem. Jorge. Tudo bem, Paulo? Tudo em ordem. Tudo bem, pessoal de casa? Bem-vindo ao nosso universo. Hoje nós vamos ter que responder isso, né, Jorge? Existem anjos? É uma boa pergunta. Você é um anjo? Então, eu estava pensando nisso. Será que eu sou um anjo? Será que vocês vão achar que eu seja um anjo? O pessoal, geralmente os pais, no começo eles acham que a gente é um anjo, depois acham que não é mais. Ou o inverso. Não é verdade? E você, Marisa, sabe muita coisa sobre Então, anjo? mas eu estou pensando o seguinte, eu aprendi muita coisa com a matéria que o George falou para nós sobre o que são os anjos. Será que eles existem? Foi Tomás de Aquino, filósofo da Idade Média, que defendeu serem os anjos criados por Deus como seres incorpóreos e os homens, almas sempre ligadas ao corpo físico. Os anjos seriam, assim, naturalmente, sábios e bons, enquanto os homens estariam sujeitos ao pecado. Afirma Allan Kardec em O Livro dos Espíritos: o Espiritismo não é obra de um homem. Ele é tão antigo quanto a criação. Encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões, com mais autoridade do que em todas as outras, porque nela se encontram os princípios de todas as manifestações, os espíritos de todos os graus, suas relações ocultas ou patentes com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições tangíveis. No decorrer da história da humanidade, a espiritualidade esteve misturada a fábulas, mitos e ideias obscuras. Kardec estudou todos esses dogmas, principalmente no livro O Céu e o Inferno, onde há inclusive um capítulo sobre anjos e outro sobre demônios. A doutrina espírita, ao analisar todo esse misticismo, oferece uma explicação racional e coerente com os dados da ciência. Pensando assim, há quem conclua que os anjos não existam, mas nós vamos ver agora que isso não é bem verdade. Ô Jorge, agora você me deixou confuso. Existem ou não existem anjos? A proposta do programa, se eu responder agora, o programa acaba em 1 minuto, não tem graça. Kardec, ele trabalhou esse assunto, né? Inclusive com bastante profundidade, porque hoje nós não conhecemos muito detalhes, né, a respeito de anjos, a origem dos anjos, a classificação dos anjos. E no livro O Céu e o Inferno, Kardec trabalhou esse assunto com minúcias. Explicou, inclusive, o que é que se fala. Qual é a postura de Kardec? Para falar de alguma coisa, você precisa conhecer. Exato. Então, ele se aprofundou, explicou o que eram os anjos, o que se falava sobre ele, para depois estudar a respeito disso e dizer, na conversa com os espíritos, o que havia de verdade ou não naquele assunto. Mas eu acho que a gente pode partir já da seguinte premissa: anjos são espíritos. Então, assim, anjos existem como espíritos. E a partir daí a gente vai desenvolvendo, né? É interessante porque há muito tempo se fala em anjos. A ideia de anjos, ela vem lá da Judéia, né? A doutrina judaica fala em anjos. Depois essa ideia passou para o catolicismo e aí ficou, né, na sociedade, e várias religiões que são cristãs, elas adotam a ideia do anjo. Claro que nós espíritas sabemos que são espíritos. Entretanto, é muito interessante porque já tem um tempo que se fala muito em anjos, vários nomes de anjos, todos terminam em El, algumas coisas parecidas com essa, enfim. E as pessoas imaginam que é uma coisa nova, mas não é nada de novo. É uma ideia bastante antiga a respeito da classificação dos espíritos. Kardec depois fala como é que é? A classificação espírita, não é isso? A escala espírita, que está na questão número 100, a 100 e pouco do Livro dos Espíritos. Então, ele vai colocar 3 grandes grupos de espíritos, e ali não fala em anjo. Entretanto, essa classificação anjos, demônios, é uma coisa antiga. E no entanto, assim, você falou de origem, suspeita-se, por exemplo, que a origem dos anjos, o conceito do anjo vem do zoroatrismo.
Zoroastrismo. É muito S numa palavra só. Para mim, que sou carioca, atrapalha um pouquinho. Zoroastro é Pérsia, Isso, né? é da Pérsia, que ainda, hoje em dia, ainda existe um pouquinho no Irã e na Índia, uma pequena comunidade. E a forma alada, né, a famosa forma alada dos anjos, já vem do Faravahar. Nossa Senhora. Que é isso, É um Jorge? símbolo do zoroastrismo. Gente, perdoa, carioca com essa é um problema. Né? Então, porque o conceito de alma do Faravahar dava essa ideia com asas, né? De que a alma teria asas justamente para poder ascender. Bonito isso. Mais palavra com essa. Então. O que a gente vai concluir aqui? Existem em praticamente todas as correntes de pensamentos, né? Das primeiras, inclusive das primeiras civilizações, o conceito, a ideia de algo, né, fora da matéria, que é um ser que protege. Esse conceito está presente E mais em todos. evoluído que a gente. Exatamente, né, porque orienta, protege. Então, essa ideia está presente. O que toca a nós mais proximamente é a interpretação cristã dos anjos. A gente já sabe que não surgiu com o cristianismo, que é anterior, mas foi apropriado pelo cristianismo, o conceito de anjo. Né? Isso é o que está mais próximo de nós. E até essa forma alada, metaforicamente, significando a leveza, a sutileza de espíritos mais, na realidade, assim, mais elevados e que tomam conta e que são responsáveis por conduzir. Então, como alguém pode conduzir se tiver pregado, né, na materialidade ou no mesmo nível? Então é interessante a gente perceber que essas concepções elas permeiam a história da humanidade, mas que a doutrina espírita traz uma acepção muito mais clara, são espíritos em graus diferenciados, né? Então, porque é interessante, a gente anda no chão, né? E os anjos podem voar. Quer dizer, e só isso já daria uma grande diferença em relação a gente. Então, nós, os inferiores, ficaríamos no resto do chão. E os anjos podem voar. Mas depois vem o Espiritismo e diz assim, não, todos os espíritos, na medida que desenvolvam essa capacidade, eles volitam. Aí confundiu tudo, Paulo. Todos os espíritos tendem à perfectibilidade, também, portanto serão anjos, né? Então. O que acontece? Então, vários temas, explicações dos espíritos se aproximam das ideias que formam o conceito de anjo. Isso pode causar uma confusão. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro tem que se conhecer o que é o anjo, de onde surgiu essa ideia, que informações temos a respeito dele, para depois comparar com a informação a respeito dos espíritos, para a gente ver o que é que bate e o que é que não bate. Né? Uma coisa interessante a respeito de anjos é que quando a igreja, por meio de Tomás de Aquino, que foi um dos pais da igreja, ele na época dele, na universidade, que é inclusive onde ele estava presente, o aristotelismo, a busca dos conceitos de Aristóteles, que foi um filósofo que viveu antes de Jesus na Grécia. Então é muito antigo. E depois de Sócrates. Ele foi um discípulo de Platão e depois criou uma ideia própria. Isso. Platão, que a gente sabe que é um antecessor do espiritismo. Isso. Então o que acontece? O Aristóteles, lá antes de Jesus, ele criou uma concepção de como funcionava o céu, de como funcionava o mundo e como tudo se movimentava. Por que se movimentam no céu as estrelas? E ele criou uma concepção, uma ideia de como isso poderia ocorrer. Né? Se você olhar para o céu, você vai ver que os planetas têm um movimento e as estrelas, o conjunto delas, tem outro. O que dá a impressão de serem coisas diferentes. E quando você olha para o céu e vê tudo redondo, a impressão é que tem alguma coisa redonda, né, ao redor do planeta. E a primeira ideia, então, de céu era que eram globos. Eram vários globos, como se fosse uma cebola. Né? A Terra estaria no centro e os vários globos à volta. Camada. Cada camada, por exemplo, teria um planeta, teria o Sol, né? Uma mais perto teria a Lua, e a última seria a camada das estrelas, que imaginava-se que eram fixas no último globo. Por isso que você vai encontrar estrelas fixas. Se você vê no Livro dos Espíritos, não está lá? Tá. Estrelas fixas. A ideia é essa. O último globo era todo cheio de estrelinhas fixas. Quem movimentava o último globo? Por que ele tinha movimento? Só pode ser Deus quem que vai ser. Ele passava o dia rodando. Então a ideia de Aristóteles é que Deus estava depois do último céu
e ele seria a causa do movimento. Por isso tem aquele conceito de sétimo céu. Não, aí você teria os céus mais para dentro. Então teria os céus onde está um determinado planeta, um Sol. Aí surgiu um outro problema para Aristóteles. Eu imagino. Ele pensou assim, as estrelas estão em movimento. Quem está mexendo? Deus. Agora, como que os céus intermediários podem ter movimentos diferentes? As estrelas fazem movimento. Aí você olha e fala, não, mas o planeta está indo para o outro lado. Aí como é que Deus pode mexer as estrelas e um planeta ir para o outro lado? Aí o Aristóteles ficou pensando. Eu brincaria com você dizendo Deus é Deus, mas eu acho que o tem a ver era com muito anjos. racional. Né? Aí o que ele fez? Ele imaginou, existem 52 seres auxiliares na estrutura da cosmologia. Mas por que Ele complicou. 52? Porque 52 era a conta de todos os céus e dos movimentos que eles causavam. Ele fez a conta e chegou à conclusão que precisava de 52 seres. Nossa Senhora! Então, quando o Aristóteles criou isso, a preocupação dele era explicar a cosmologia. Tá. Né? E ele escreveu e deixou lá nos livros. Na Idade Média, o Tomás de Aquino, quando começou na universidade a haver um interesse muito grande, né, pelo Aristóteles, que vinha dos árabes, os árabes diziam, nós temos esses livros aqui, vocês estão aí sem estudar. Aí o Tomás de Aquino, pelo interesse grande que tinha na universidade, falou, precisamos conciliar com o cristianismo. Aí, estudando a proposta cosmológica de Aristóteles, ele falou, bom, esses 52 seres são quem? Os anjos. Só que ele foi induzido a erro, Tomás de Aquino. Foi induzido a erro, porque quando ele teorizou e hierarquizou a natureza dos anjos, ele foi induzido a um erro. Mas esse bloco está acabando, que eu sei. Guarda o seu erro aí, você vai contar pra gente daqui a pouquinho, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Não saia daí.